Entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Renato Paiva. Professor, boa noite. Sua avaliação no jogo de hoje, né, com relação à estreia do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, com relação até a modificação, a escolha do Tassiano no meio-campo hoje, o Azevedo ficou no banco, além da avaliação da partida. Boa noite. Boa noite. Acho que é um jogo que intercalou em muitos momentos, algumas vezes nós melhor, outras vezes o Bragantino melhor que nós. É assim a Série A, vai variando um bocadinho as alternâncias do jogo. Acho que o melhor elogio que se pode fazer à nossa equipa é que, se aparecesse aqui alguém sem conhecer o contexto, não iria perceber qual é a equipa que está junta há mais tempo e qual é a equipa que se está juntando aos poucos e que vai estreando jogadores, que ainda foi o caso de hoje nesta partida. Portanto, acho que é o maior elogio que se pode fazer à minha equipa, um projeto Red Bull já sustentado, praticamente com a mesma equipa, tirando a saída do Arthur, e uma equipa que se juntou aos poucos no tempo e que hoje conseguiu competir, esteve na frente durante muito tempo, e acho que a final acaba por ser os detalhes do jogo caem para o lado do Red Bull. Acho que é um jogo em que os detalhes, o Red Bull aproveita os erros do Bahia, o Bahia não aproveita os erros do Red Bull. Tem um lance em que o Ademir está isolado e pode de facto pôr-nos na vantagem, e isso não acontece. A outra bola do Jacaré. Portanto, foi um bocadinho um jogo dividido, um jogo com alternâncias, como eu digo. Talvez o Red Bull, o Bragantino um bocadinho melhor no espaço do jogo, mas nós também com momentos muito interessantes. Faltou-nos capacidade para ter um bocadinho mais a bola, senti isso. O Red Bull é uma equipa que pressiona muito e bem, muito alto, com muita gente, praticamente ao meio homem, o que torna muito difícil, e nós aí notou-se um bocadinho a nossa falta de trabalho ainda, a falta de entrosamento ainda de alguns jogadores, mas acho que para uma estreia na Série A estamos obviamente muito tristes, porque até estivemos a ganhar, tristes com o resultado, mas acho que a exibição dá-nos muito alento, dá-nos muita esperança para o futuro, e continuar já a trabalhar, manter esta vontade, esta forma de competir, porque o Brasileirão é assim mesmo. E o que eu disse aos jogadores hoje, os detalhes caíram para o lado do Red Bull, noutros jogos caíram para o nosso lado, e de facto acabamos por perder sem o Red Bull ser muito superior a nós ou nos passar por cima. A opção do Tassiano com o Nico? Porque é um jogador, eu hoje priorizei muita experiência na Série A. Era uma estreia, a equipa ia se estrear, muitos jogadores iam se estrear hoje, e eu privilegiei jogadores com experiência desta prova, desta competição, para não sentir tanto o primeiro jogo. O Nico ainda não tinha, é um jogador que nunca jogou na Série A, e portanto ter destas opções nada tem a ver com o rendimento do Nico, obviamente. É bom termos cada vez mais opções. Aqui claramente o que fez a diferença foi, para além obviamente da qualidade, a capacidade que o Tassiano tem de conhecimento desta competição, e acabou por fazer um excelente jogo. Pena a lesão que o obrigou a sair do jogo, mas fez uma excelente partida. Boa noite, professor. Gostaria que o senhor falasse a respeito do começo do segundo tempo da equipe. O Bahia faz um gol, estava bem no jogo, mas volta, parece que um pouco disperso, acaba tomando o gol e depois sofre a virada do Red Bull. Essa é a tua análise, não é a minha? Lamento. E normalmente as pessoas fazem a análise como se o adversário não jogasse. E nós estamos na casa do Red Bull, volto a repetir, com uma equipa trabalhada e que joga junto há muito tempo. É verdade que mudou o técnico, mas nós também temos que perceber que há a reação dos adversários, não é? Marinho, nós queremos jogar, nós tentamos jogar, mas muitas das vezes o jogo é um jogo de competitividade, é um jogo de alternâncias. E repara, o Red Bull está a jogar em casa, está a perder 1-0, vai para o intervalo, e normalmente o treinador mexe em termos táticos, não foi o caso, mas mexe em termos emocionais, e os jogadores vêm com um alento diferente para o segundo tempo. Na minha ótica, porque eu não mandei a equipa recuar, na minha ótica é mais o jogo do Red Bull que nos faz vir para trás do que propriamente, é mais a reação do Red Bull do que propriamente a nossa apatia ou o nosso não querer jogar. Nunca disse isso aos jogadores. E depois o golo nasce como nasce, não é? Pena, porque até aí, mesmo nessa situação, o Red Bull não tinha tido grandes oportunidades que obrigassem o Marques a defesas estrondosas,
como por exemplo o Admir teve 1 contra 1 com o goleiro do Red Bull. Portanto, temos que perceber que do outro lado há uma boa equipa, tem muito bons jogadores, houve uma reação natural de quem joga em casa e nós aí não conseguimos dar a resposta à reação do adversário, mas foi mais por mérito deles do que de mérito nosso. E depois eu digo que o que acaba por fazer aqui desequilibrar este jogo são os detalhes, e os detalhes caíram para o Red Bull. Repara que no segundo golo o Gabriel vai cabecear a bola, se não cabecear a bola sai fora. A bola sai fora. Mas isto são as coisas que a inexperiência que eu falo, que só há desculpa para muita gente, a inexperiência dos jogadores vão pagando esta fatura. Claro, não é o caso do Iago, o Iago é um jogador muito experiente, mas é também o nosso ADN de querermos jogar, não queremos dar chutão, e às vezes é preciso dar chutão, e o golo passa um bocadinho por aí. Em termos gerais, mesmo com o Jacaré adaptado, mesmo com a juventude do Gabriel, mesmo com a estreia praticamente a titular do Admir e do Iago, Tassiano, desculpa, eu acho que acabámos de fazer uma partida competente, competitiva, mas também temos de perceber que do outro lado está uma boa equipa que jogava em casa, e para mim foi mais reação deles do que de mérito nosso. Você falou sobre os detalhes, né, professor? Os 2 lances que originaram o gol do Bragantino, né, o domínio do Ademir, também tem o lance do Gabriel, enfim, a situação do Iago Felipe. A Série A, em geral, ela não costuma perdoar, e o futebol em geral também. Essa avaliação é muito importante para complementar a competição. Aliás, eu ouvi jogadores, quando entrei no vestiário no final do jogo, as vozes que se falam de alento, de grupo, porque o grupo está forte, o grupo está bem, o que se dizia é, meus amigos, Série A é isto, é um erro e o adversário aproveita, Série A é isto, e portanto é o nível onde nós queremos estar, é o nível onde chegou o Bahia agora, recém-ascendido, é o nível de um elenco novo e jovem, e isto vai acontecer e só vai terminar, ou vão diminuir com o passar do tempo, com a competição, com o jogador a somar jogo atrás de jogo. É assim que é. Nós queremos estar a este nível, e este nível é isto. Tu erras uma vez ou duas. O que é que aconteceu hoje? Hoje o Bragantino também errou e nós, no momento de fazermos o gol, não fizemos. Essa bola do Jacaré, por exemplo, cabeceia ao lado. Temos aí umas quantas, é o que eu digo, o detalhe caiu para o adversário. Pela sua competência técnica e tática, nós não fomos tão competentes na definição. Boa noite, Renato. Boa noite. Hoje foi pela primeira vez, teve o seu duelo com o Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha falou muito bem de você na coletiva do Bragantino. Obrigado. E falou sobre o seu trabalho em Portugal. A gente viu ao longo da história toda vários técnicos históricos brasileiros treinando clubes portugueses. E a gente vive uma fase hoje no século XXI com muitos técnicos portugueses de boa carreira vindo treinar o Brasil. Como que você analisa essa situação? Olá, boa noite. Retribuo as palavras do Pedro, que tem uma carreira e uma trajetória invejável, com títulos no México, com passagem pela Escócia, enfim, o Pedro tem um trabalho de muita experiência e de muita qualidade, e hoje viu-se aqui, e eu acho que muitos momentos do jogo valorizam o nosso trabalho e aquilo que nós fizemos contra o Red Bull Bragantino do Pedro, que é uma equipa que não deixa jogar, e nós em alguns momentos conseguimos jogar. Depois eu não queria ir muito, já respondi essa pergunta várias vezes, não queria ir muito por bandeiras, porque acho que a competência não tem bandeiras. Há muito esta coisa que o treinador português, sim, o treinador português é bom, mas o treinador espanhol também é, o italiano também é, e o brasileiro também é. Eu já disse, sou fã de Fernando Diniz. Eu sou fã, confesso, de Fernando Diniz e do seu trabalho. Por exemplo, sou fã do Tiago, que está no Sporting Cristal. Portanto, o futebol brasileiro também tem bons treinadores. O Renato é bom treinador, o Tite é bom treinador, enfim, não gosto de criar este sectarismo. Agora, também é verdade que eu, com 53 anos, passei essa experiência enquanto adolescente e adepto do Benfica, em que não vi Autoglória, que é uma figura marcante em Portugal, mas vi Marinho Pérez, mas vi Paulo Autori, vi Scolari, vi Carlos Alberto Silva, René Simões, vi tanta gente de qualidade que nos ajudou nesse momento, em termos de treino, a subir muito o futebol português pelos seus conhecimentos, pela sua qualidade. E conjuntamente com eles, o número enormíssimo de jogadores brasileiros. Nós chegámos a uma altura em que tivemos quase metade da seleção brasileira a jogar em Portugal. Entre Ricardo Gomes, entre Moser, entre Aldair, Douglas, Silas, Geraldão, Celso, Branco, enfim, Paulinho Cascavel,
Casa Grande, é um número, e esse momento, as cores brasileiras foram extraordinariamente importantes para o futebol português. O futebol português deu um grande salto, o Porto ganhou a Liga dos Campeões naquela altura e por aí fora. Portanto, eu acho que estas sinergias e estas trocas são muito importantes. Eu não me vou nunca divorciar de uma responsabilidade enorme que tenho. Sei que é a vida do imigrante no futebol, no ensino, na ciência, no que seja. Eu cruzei uma fronteira e tenho a noção e a sensação que estou a roubar ou a ocupar um lugar a um colega meu brasileiro. Da mesma forma que um colega meu brasileiro pode atravessar o oceano e ocupar o lugar do treinador português. A única coisa que a gente tem aqui que fazer é ser competentes. Deixar um bom trabalho, acrescentar alguma coisa ao futebol brasileiro com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento, bebermos muito também do que é o futebol brasileiro. Portanto, não gosto muito de ver isso bandeiras. Desejo toda a sorte do mundo aos meus colegas portugueses aqui, sem ser nacionalista, mas eu reconheço qualidade e competência em muitas nacionalidades na área do treino. Pai, voltando a falar do jogo, lá no Rio de Janeiro, após vencer o Volta Redonda, quando a repórter te perguntou sobre a ausência de Cauli, você brincou e falou que não sentiu falta porque ganhou o jogo. Só que hoje eu vou perguntar após uma derrota, o fator Biel. Sim. O quanto prejudicou o teu ataque não tem um atleta como o Biel hoje entre os 11? O Biel, vamos ver, em 22 anos podes procurar coletivas, entrevistas, nunca chorei pela ausência de nenhum jogador. Tenho um elenco para cuidar, tenho um elenco em que confio, hoje jogam uns, amanhã jogam outros, treinam todos muito bem, dificultam muito as minhas escolhas. Eu não vou chorar pelo Biel, sabendo nós a importância que o Biel tem sido um titular constante, é um desequilibrador no último terço em relação aos adversários, está muito rotinado, por exemplo, com grande parte da equipa, por exemplo, com o Everaldo, é só ver o golo de Volta Redonda. Às vezes serve o Biel o Everaldo, desta vez foi o Everaldo que serviu o Biel. São as sinergias que se vão juntando com o treino. Hoje esteve o Admir, esteve o Cauli, estivemos 11. Agora, se o Biel jogasse, ganharíamos, não sei. Se o Biel jogasse, perderíamos por mais, não sei, não faço ideia. O que eu sei é que o Biel não pôde jogar e eu tive que encontrar soluções, tenho um elenco para encontrar soluções, não obviamente escondendo a importância decisiva que o Biel tem tido nesta trajetória até o dia de hoje. Agora temos que dar continuidade à Série A, né? São mais 37 rodadas e Copa do Brasil, evidentemente. Queria que você falasse dessa importância agora de uma semana de preparação para o jogo contra o Botafogo e depois Volta Redonda em casa também. Muito importante termos esta semana de trabalho, muito importante, porque de facto precisamos, há detalhes na saída de bola, na organização defensiva, há detalhes que nós precisamos melhorar. Temos Vítor Hugo a chegar e que tem que perceber as nossas dinâmicas de linha defensiva e vamos aproveitar a semana toda para isso. É isto que eu gostava de ter, era semanas largas, completas, para poder trabalhar a equipa. É isso que vamos fazer, felizmente temos essa oportunidade, trabalhar em cima disso, preparar o jogo com outro colega meu, que esse sim eu conheço muito bem, o Pedro pessoalmente só conheci hoje aqui. Jogo difícil, Botafogo ganha hoje, é um jogo muito complicado, como são todos no Brasileirão, mas jogamos em casa, espero que a nossa torcida esteja em força, reconheça o nosso esforço, o nosso trabalho hoje aqui, aquilo que nós fizemos, queriam mais, evidentemente que sim, nós também, mas contamos muito com o apoio deles, é muito importante nestes jogos equilibrados, que a nossa torcida faça aquilo que tem feito sempre, apoio do primeiro ao 90º minuto ou mais, que nos ajude de facto a olhar para esse jogo em casa e ganharmos os 3 pontos em relação ao Botafogo. Professor, para quem jogou as retas finais de estaduais, a janela da CBF ela ficou aberta até o dia 20, vai ficar aberta no caso até 20 de abril. Teu elenco está fechado a princípio para essa janela, mesmo com a lesão do Marcos Vitor, e eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do Vítor Hugo, que eu acho que o senhor ainda não falou dessa contratação, do peso desse jogador que chega no teu elenco. Sim, o elenco em princípio está fechado, só se houver alguma coisa extraordinária de negócio, de oportunidade, ou houver, Deus queira que não, alguma lesão mais grave, mas em princípio o elenco está fechado até à próxima janela, pelo menos, mas isso é um tema que o Cadu acho que já respondeu numa entrevista e portanto estará aí para responder, é a sua área. Em relação ao Vítor Hugo, é um zagueiro de muita experiência, é um zagueiro habituado a ganhar títulos, nós precisamos num elenco novo
novo em junção, novo em juventude e novo em poucos jogadores que eram titulares nas suas equipas na época anterior. Tudo isto misturado é o que eu digo, hoje não se notou em relação ao Bragantino, que é o melhor elogio que podemos fazer ao nosso trabalho e ao trabalho deles. O Vítor é um jogador, é um zagueiro canhoto, que nos vai ajudar muito com a sua experiência, com a sua qualidade. Nesta linha 3 é um jogador que pode ser muito importante também em termos de liderança, juntamente com o Canu, pela experiência que têm. Foi um jogador que nós pedimos muito, teve o pior deste mundo, que é perder uma mãe, perder um familiar, e eu de imediato, assim que soube, o que fiz é o que me compete fazer enquanto ser humano, é dizer ao Vítor, leva o tempo que tu entenderes, porque despedir de uma mãe é algo muito doloroso e, portanto, tens que ter o teu tempo. Ele teve o seu tempo, teve o seu espaço, voltou, treinou connosco ligeiramente ontem, agora estará aí à disposição na próxima semana. Como eu digo, nós temos um trabalho de linha defensiva muito detalhista e eu vou estar todos os dias a trabalhar com ele a linha defensiva e para perceber se depois ele tem condições para se estrear na segunda-feira ou não.